Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 12 do livro do Eclesiástico. Neste capítulo 12 nós temos duas coisas muito bem definidas para conversar. Primeiro, fazer o bem. E aqui você vai entender uma coisa muito interessante. Fazer o bem para quem? O fazer o bem aqui é muito seletivo, né? Um pouco diferente do Evangelho, porque o fazer o bem aqui no livro do Eclesiástico é só para os amigos. Né? Mas eu vou explicar por quê depois. E depois, gente, nós vamos ter um ensino muito claro de quem é o verdadeiro e o falso amigo. Então são esses dois temas, fazer o bem, mas fazer o bem mais para os seus amigos, e depois quem é o verdadeiro e o falso amigo, tá bom? Vamos lá, gente? Eu quero que você dê um like no vídeo, quero que você se inscreva no canal, quero que você convide mais gente para fazer essa caminhada com a gente. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Atenção, capítulo 12. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa, seguinte, do versículo 1 até o versículo 7 é sobre fazer o bem. Depois do 8 até o final é como quem que é o verdadeiro, quem é o falso amigo. Vamos lá. Se fizeres o bem, sabe a quem o fazes, e receberás gratidão pelos teus benefícios. Faze o bem para o justo, e disso terás grande recompensa, se não dele, pelo menos do Senhor. Pois não há bem para quem persevera no mal e não dá esmolas, porque o Altíssimo tem horror dos pecadores e usa de misericórdia como os que se arrependem. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mau e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom e não auxilies um pecador. Faz o bem a um homem humilde e nada des ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Pois acharás um duplo mal em todo bem o que lhe fizeres, porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores e exerce vingança sobre os ímpios. Bom, então fazer o bem só para os seus amigos. Agora eu inicio aqui a questão do quem é o verdadeiro e o falso amigo. O amigo não se conhece durante a prosperidade e o inimigo não se pode esconder na adversidade. Quando um homem é feliz, seus inimigos estão tristes e é na desgraça que se reconhece um amigo. Não confies nunca em teu inimigo, pois a malícia dele é como a ferrugem que sempre volta no bronze. Ainda mesmo que se humilhe e ande todo submisso, sê vigilante e previne-te contra ele. Não o estabeleças junto de ti, nem ele te assente à tua direita, para não suceder que ele queira tomar o teu lugar e ocupar o teu assento. E que, reconhecendo enfim a veracidade das minhas palavras, te sintas ferido pelos meus avisos. Quem terá pena de um encantador mordido por uma cobra e de todos os que se aproximam das feras? Assim acontece com aquele que priva com um malvado o que se acha envolvido nos pecados dele. Ficará uma hora contigo, mas se vieres a fraquejar, não mais poderá conter-se. O inimigo tem a doçura nos lábios, enquanto no coração arma laços para te lançar na cova. O inimigo tem lágrimas nos olhos, mas se tiver oportunidade, será insaciável de teu sangue. Se a desgraça te ferir, hás de achá-lo em primeiro lugar. Ele tem lágrima nos olhos, mas fingindo socorrer-te, ele te dará uma rasteira. Abanarás a cabeça e baterá palmas, e mudando de semblante, não cessará de cochichar. Muito bem, o que nós temos aqui é muito importante entender o contexto em que Ben Sirac escreve o livro do Eclesiástico, para que a gente possa entender claramente o objetivo dele. Vamos por parte. Primeiro momento, o livro aqui de Eclesiástico fala assim: você deve fazer o bem somente aos seus amigos. Você deve propor o bem e você deve sempre ajudar quem é seu amigo. Ao inimigo, não. Ao inimigo você não faz o bem.
Ao pecador você não deve fazer o bem. Ao pecador deixa que Deus castigue. Ao pecador deixa receber o castigo. Eu quero lembrar você que isto aqui acontece porque Ben Sirac, né, ele escreve num tempo em que os gregos eram vistos como inimigos do povo de Deus. Por quê? Volto a dizer, naquela época, 180 a.C., quem é que domina todo o império, inclusive dominando ali a região em que o povo de Deus está? Os Seleucidas, ou seja, aquela dinastia que veio de Seleuco, lembra de Seleuco? O Seleuco era um dos generais de Alexandre Magno que ficou com parte do seu império. E o que era o objetivo dos Seleucidas? Antíoco Epífanes, Seleuco e tal. O que era? Helenizar, ou seja, trazer todos os costumes gregos, toda a religião grega, todos os deuses gregos para aquele povo. Então, o povo de Deus se guardava, né, na sua fé, na sua religião e combatia todo esse tipo de helenização. Por isso, o livro do Eclesiastes fala assim, não faça bem aos seus inimigos. Quem são os inimigos? Os conquistadores. Aqueles que estão tentando trazer costumes novos, deuses novos, religião nova. Por isso, o conselho aqui do Eclesiastes é que os inimigos, você não pode fazer o bem para eles. Deixa com que os inimigos, os ímpios, né, eles recebam o castigo de Deus. Por isso. Isso vai ser muito diferente no Evangelho, que Jesus vai falar completamente o contrário. Faze bem aos seus inimigos. Jesus chega a dizer, se você só faz bem aos seus amigos, que virtude tem nisso? Até os pagãos fazem isso. Nós cristãos não. Nós cristãos queremos fazer o bem também aos inimigos. Nós também devemos amar os inimigos. Isso é o que o Evangelho fala. Né? Se a gente ama somente quem é amigo nosso, que virtude tem isso? Então você está vendo que diferença naquilo que o Eclesiástico fala e naquilo que Jesus propõe. No segundo momento, aqui nesse capítulo, nós vamos ver o livro do Eclesiastes trazendo para a gente bem claro quem é um amigo, quem é um inimigo. E você vê algo que nós constatamos até hoje. O amigo verdadeiro, você não prova ele no momento de favorável, no momento de alegria, no momento de riqueza. Não. O amigo verdadeiro você só vai provar no momento de infortúnio. Se no momento de dor, sofrimento, aquele fica ao seu lado, é porque é seu amigo. Se você acha que o seu amigo é aquele que vai nas festas com você, o amigo é aquele que fica com você na hora da dor, do sofrimento, na hora da morte. É ele que está com você. Né? Isso até hoje nós podemos ver. Quem é o amigo? Amigo é o que faz festa com você? Não, ele não é seu amigo. É parça, companheiro, só isso. Ele não é amigo. Né? Amigo é o que chora com você. Esse é amigo. Esse é amigo. E o livro do Eclesiastes deixa muito claro isso, né? Muito claro. O amigo não se conhece durante a prosperidade. Não. E o inimigo não se pode esconder na adversidade. Não, porque na adversidade o seu inimigo foge. Quando você está na pior, o primeiro a fugir é aquele que não gosta de você. Dá no pé. Quando um homem é feliz, seus inimigos estão tristes. Isso é importante saber. É na desgraça que se reconhece um amigo. Então, como é que você sabe que uma pessoa não gosta de você? Quando você está passando pelo momento de felicidade muito grande e aquelas pessoas ficam tristes porque você está feliz. Ali você sabe que ele não gosta de você. E o contrário também é verdade. Quando você está passando por um momento de muita tristeza, de sofrimento, e aí você vê aqueles felizes por causa disso, pode saber que eles são seus inimigos. Vamos lá, gente. Eu quero trazer aqui para vocês uns versículos aqui. Vamos lá. Aquilo que eu expliquei para você, versículo 1. Se fizeres o bem, sabe a quem o fazes,
e receberás gratidão pelos teus benefícios. Faz o bem para o justo, e disso terás grande recompensa, se não dele, pelo menos do Senhor. Né? Então é o seguinte, este conselho é muito seletivo. Né? Fazer o bem somente para os seus amigos, fazer o bem somente para quem você gosta, e não faça o bem para os seus inimigos. Isso aqui, como eu disse, essa seletividade, né, em fazer o bem é por causa do perigo da helenização que o inimigo estava causando. É por causa disso. Né? Claro que depois Jesus vai mudar tudo isso. Olha que interessante no versículo 6. Faze bem ao homem humilde e nada des ao ímpio. Olha que absurdo. Impede que se lhe dê pão. Olha que absurdo. Para não suceder que ele se torne mais poderoso que tu. Então, aqui, o objetivo aqui é falar, não alimente o seu inimigo. Não alimente esse pessoal. Não dê pão, não faça nada, porque eles vão se tornar cada vez mais poderosos e vai acabar com a nossa fé, com a nossa religião, com o nosso povo. Então, na verdade, é mais por medo dessa helenização do que mesmo por uma questão moral. Só que Jesus vai propor completamente o inverso. Mateus capítulo 5, versículo 45. Mateus 5, 45. Olha que interessante. Olha que interessante. Mateus 5, 45. Deixa eu ver. Daqui uns dias a gente já... Mateus 5, 45. Deste modo, isso é Mateus, irmão. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Deus não vê diferença nenhuma, meu filho. Então, Jesus vai propor completamente o inverso e vai dizer, Deus vai fazer sempre o bem para todo mundo. Então não existe essa história, eu não gosto de você, eu não gosto de você. Deus ama a todos, e se Deus ama a todos, a gente também ama. Bom, vamos lá. O versículo 10, né, aqui fala sobre os amigos, quem que é o inimigo, quem que é o amigo que eu estava. O versículo 10 traz uma coisa muito interessante. Não confies nunca em teu inimigo, pois a malícia dele é como a ferrugem que sempre volta no bronze. Interessante aqui, por que malícia que sempre volta no bronze? O bronze é um metal interessante. Quando geralmente a ferrugem pega no ferro, imediatamente você já vê a ferrugem, né? Ela vê a ferrugem e você já identifica a ferrugem. No bronze, não. No bronze, a ferrugem vai se disfarçando com a cor do bronze. E quando você percebe, já corroeu tudo. Porque a ferrugem, ela se camuflou no bronze. Então, a ferrugem aqui fica escondida no bronze, sem que perceba e vai correndo. Isso aqui para dizer que o inimigo, aquele que não gosta de você, ele se camufla de amigo, ele se finge seu amigo e vai corroendo. Aí quando você vai perceber, já correu tudo, como a ferrugem que no bronze se esconde e vai corroendo tudo. Tá bom? Versículo 19, né? 19 tem uma coisa aqui. Olha aqui, ó. Aqui falando dos inimigos também. Abanará a cabeça, baterá palmas. O que é abanará a cabeça e baterá palmas? Esse aqui é o gesto de escárnio, né? Que é muitas vezes citado na Bíblia, né? Vai abanar a cabeça, bater palma, gesto de escárnio. E olha aqui, e mudando de semblante não cessará de cochichar, né? Isso aqui é o homem fingido que quando vê a sua queda, a sua derrocada, seu rosto brilha, né? E fica triunfante e vai mostrar que o que ele queria mesmo era a sua queda, né? O inimigo, geralmente, ele não pode esconder. Seu inimigo, ele não pode esconder quando você se dá mal, ele se alegra, o seu rosto muda de semblante e vê você se dando mal, né? Então, na verdade, gente, aqui a gente precisa entender, por isso que eu gosto da gente ler a Bíblia contextualizando. Sabe por quê? Porque senão tem gente que é capaz de pegar
esse texto e falar assim, está escrito na Bíblia que a gente tem que fazer o bem só para os amigos e para os inimigos a gente não pode fazer o bem. Mentira! Isso aqui a gente tem que contextualizar. Era um período em que o povo de Deus estava sendo dominado por uma cultura, por uma religião que eles não queriam se perder nessa cultura e religião. Então alguém escreve, cuidado para não alimentar o seu inimigo. Então não é um conselho da Bíblia para você. Senão você pega um pedacinho. O perigo da Bíblia é você pegar um texto, né, e apresentar fora do contexto. Já falei para você, texto fora do contexto vira pretexto. Pretexto para você discriminar, pretexto para você ter preconceito, pretexto. Então, é muito importante. Por que que a Bíblia fala isso? Porque eles estavam com medo da helenização, tá? Então não podemos usar a Bíblia assim fora do contexto, tá bem? Tá bom? É importante lembrar que a Bíblia o livro do Eclesiástico, ele já fala, o livro do Eclesiástico volta e meio traz o tema do amigo. A gente já teve um momento bonito que fala do amigo, né? Mas um amigo, mas volta e meia a gente volta no amigo aqui, traz o amigo e lembrando o valor da amizade. Da amizade. Por isso que ele faz uma distinção muito grande de quem realmente é seu amigo e realmente quem não é seu amigo. O amigo é provado na adversidade e nunca na prosperidade. Et crutim domini fugit partis adversae. Vite teleo de tribiuda, radicis Davide. Aleluia.